Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Thiago Parigiani, jornalista. Tá tentando voltar um pouquinho no tempo para entender o nosso passado e assim entender o nosso presente e poder projetar um pouquinho o nosso futuro. Para você que acha que a Elisa Samúdio foi o primeiro caso midiático no qual o corpo nunca apareceu, você está enganado. Está em 1992, este pequeno jornalista, hoje com 44 anos, estava com 12 anos de idade e aconteceu um caso muito emblemático, que foi do sumiço do deputado Ulisses Guimarães. Era um deputado muito querido no Brasil todo e teve um acidente aéreo no qual o corpo nunca foi encontrado. Pois bem, graças à magia da internet, a gente achou um conteúdo, graças a você que está aí se inscrevendo, deixando seu joinha, compartilhando e principalmente comentando, enviando esses vídeos para a gente analisar juntos aqui e assistir e tirar limpo o que de fato pode ser que tenha acontecido nesses casos. Eduardo Paes também, a gente tem essas dúvidas, né? Um avião que sumiu. Teori Zavascki também foi um acidente aéreo e a gente vai apurar tudo isso e muito mais. Mas hoje o que a gente tem é um vídeo muito bacana do canal Aviões e Música, né, no qual eles fizeram um vídeo documentário curtinho e a gente vai assistir porque tem resposta nova do caso Ulisses Guimarães. Sim, olha só detalhes. Você que não viveu naquela época, acha que é uma bobeira assistir? Não. Quanto tempo faz que você não vê um plantão da Rede Globo na televisão, amigo? Quando aparecia isso aqui, a gente gelava a espinha. Põe na tela aí pra gente fazer o vídeo comentário. E se você tá aí gostando do nosso conteúdo, por favor, se inscreva, curta e compartilhe. Olha o gelo que dava na espinha quando vinha essa música, lembra? Quem é de 92 aí, fala pra mim. O helicóptero prefixo PT-HMK que transportava o deputado Ulisses Guimarães, a mulher dele, Dona Mora, o ex-senador Severo Gomes e a mulher dele, Dona Henriqueta, está desaparecido. Em 1992, o feriado de 12 de outubro caiu numa segunda-feira. 3 dias antes, 2 casais de amigos combinaram com um piloto para levá-los a Angra dos Reis, para aproveitarem aqueles dias de folga. Porém, a viagem de ida não foi nada confortável. Devido ao mau tempo, a rota de 50 minutos entre Guarulhos e Angra levou quase 3 horas até o destino. Acostumado a viajar o Brasil inteiro, o então deputado federal Ulisses Guimarães dizia não ter medo de voar. Mas, para deixar os demais passageiros mais tranquilos, ele topou antecipar em 1 hora o voo de retorno para São Paulo. Ainda assim, não foi o suficiente para escapar de uma violenta tempestade. Ele acumulou 11 mandatos na mesma função. Foi eleito presidente da Câmara dos Deputados por 2 vezes, presidiu a Assembleia Nacional Constituinte e aprovou a atual Constituição. Está vigente desde 1988. Declaro promulgada. Sabe, a gente tem uma Constituição de 1988. Foi candidato à Você vê como é presidência em 1989 e 3 anos depois votou no processo de impeachment de Collor. E uma curiosidade, foi Ulisses que apresentou o projeto de lei que criou o exame da OAB no início da década de 1990, sem diretas, por sua participação no período de redemocratização do país. No dia em que Ulisses chegou em Angra para aproveitar o feriado na casa de amigos, ele fez uma ligação para o Itamar Franco, que era o presidente interino fazia apenas 10 dias. A intenção era articular uma participação do partido PMDB no novo governo. O contexto político era bastante atribulado. A Câmara dos Deputados Federais, onde Ulisses dava expediente, havia aprovado o processo de impeachment de Fernando Collor em 29 de setembro de 1992. E como eu disse, todos os acidentes que envolvem uma figura política, a lista de conspiração é extensa. Agora vamos aos fatos. Em setembro, na tarde daquele 12 de outubro, o piloto Jorge Camerato pousou com o helicóptero Foi o Collor que derrubou o avião. Papatango, Hotel Mike Kilo, no Hotel Portogalo, em Angra dos Reis. O Camerato tinha 1.477 horas de voo registradas e pouco mais de 3 horas voadas naquelas últimas 24 horas.
ele possuía licença na categoria helicóptero, qualificação e experiência de voo para operação em condições visuais, mas não possuía certificação para voo IFR, ou seja, voos por regras de instrumentos. E nem a máquina era certificada para isso, o esquilo, tá? Falando em esquilo, era o modelo HB350B, popularmente conhecido como Tudão, ou Faz Tudo, porque ele tem um caráter muito versátil. Ele pode ser utilizado nos mais variados tipos de operação, desde emergências médicas a uso militar, sem deixar de lado o público civil. O esquilo é um monomotor equipado com um rotor principal de 3 pás, que foi desenvolvido para cumprir os requisitos de voo em áreas residenciais. Inclusive, uma das características desse aparelho é a redução do nível de ruído na cabine, o que permite uma melhor comunicação entre os passageiros e os pilotos durante o voo. O Hotel Mike Kilo tinha sido fabricado em 1900. Me dá um tempo aqui, me dá um tempo aqui. Volta para mim, fucking me. Vocês vão me desculpar. Eu morro de medo de avião comercial. Mas eu vou de avião comercial. Agora, jatinho, helicóptero e moto, meu amigo. Não me chama para garupa, não me chama para entrar em helicóptero, não me chama para entrar em jatinho, não me chama para andar em monomotor, não me chama para andar de ultraleve. Que são esses bichos que vivem caindo. Tá lá, cadê o meu colega Boechat? Faleceu, a morte mais trágica que eu já vi na minha vida. Queda de helicóptero e morreu queimado depois da queda. Eu não brinco com isso aí, não. Mas, né? Tem gente que não tem muita escolha, acaba tendo que usar esses meios de transporte. Ah, Thiago, é seguro, você me desculpa. Saiu do chão, amigo, você tá na mão de Deus. Saiu do chão, você tá na mão de Deus. E aí eu quero um voo comercial porque tem 4 turbinas e eu sei que com uma o avião voa. Agora o helicóptero, ele tem 2 hélices. Uma em cima, eu conheço pouco, tá? O rapaz aí do vídeo conhece muito mais que eu. Tem uma hélice em cima, tem a hélice na traseira. Se der pau naquela da traseira, o bicho já fica todo descontrolado, meu. Isso é louco. Não vamos perder a seriedade do vídeo. Mas eu não ando e não recomendo ninguém. Se você tem a possibilidade de não entrar num helicóptero para se transportar, cara, vai a pé para Angra dos Reis, mas não vai de helicóptero, bicho, por favor. 87 pela Elibras, que tinha uma subsidiária Airbus Helicopter. A última inspeção da aeronave tinha acontecido 13 dias antes desse voo, em 29 de setembro de 1992. Desde a sua fabricação, o Mike Kilo já havia voado 1.500 horas. A caderneta do motor estava atualizada e o CENIPA concluiu que todos os serviços de manutenção tinham sido considerados periódicos e adequados. A aeronave estava com a documentação válida, seguindo todas as normas em vigência naquela época. E no dia 12 de outubro, Ulisses Guimarães tinha combinado a decolagem para as 15 horas. Porém, o piloto chegou com o esquilo por volta das 15h10. O camerato relatou que as chuvas em São Paulo fizeram atrasar. O helicóptero demorou cerca de 1h30 de voo desde que saiu de São Paulo para chegar até os passageiros lá em Angra. E naquele dia, a partir das 10h10 da manhã, tempestades começaram a se intensificar por todo o estado de São Paulo. Uma frente fria muito severa estava se deslocando para o litoral do estado do Rio de Janeiro, e os ventos chegavam até 75 km por hora. A cidade de Paraty foi atingida pela tempestade em torno das 18 horas. Mais uma vez, o deputado tranquilizou os demais passageiros. Eram eles, a sua esposa, Aida Malani de Almeida, conhecida como Dona Mora, e o também político Severo Gomes e a sua esposa, Ana Maria Henriqueta Marciati. Severo Gomes tem diversas ruas aí pelo Brasil com o nome do Severo Gomes. E sim, o fato de ter outro político a bordo alimentou boa parte das teorias da conspiração. O Severo Gomes foi ministro da Agricultura e da Indústria e Comércio dos governos Castelo Branco e Geisel, e ele foi senador por São Paulo, encerrando seu mandato em 1991. Ele também era empresário no ramo da tecelagem. Às 15h20 daquele dia, os 4 passageiros e o piloto embarcaram no Hotel Mike Kilo. Saindo do hotel, rumo ao aeroporto de Angra dos Reis. Em menos de 10 minutos, eles pousaram ali para abastecer o helicóptero, conduzindo
de combustível. O próprio Camerato ajudou no procedimento para acelerar a operação. Ele dizia estar com pressa, tanto que pediu para o encarregado para preencher a notificação de voo. O Camerato também não utilizou o telefone do local para as condições meteorológicas do destino. Também estava disponível na parada as informações meteorológicas sobre as condições que já estavam bastante adversas naquele trajeto. Após o abastecimento, que os passageiros ficaram aguardando dentro do helicóptero, o esquilo levantou o voo novamente, desta vez rumo a São Paulo. A decolagem foi na direção do mar. Nenhum funcionário do aeroporto de Angra dos Reis relatou qualquer anormalidade na aeronave. A rota seguida foi margeando a costa. Para mim, eu vou voar. É uma levantada e uma descida, beleza? Não vem ficar fazendo escalinha comigo não, meu amigo. O maior risco, tá? Não, o cara tem medo de voar e tá me deixando com mais medo. Não. O maior risco, você fala com o piloto aí, é o pouso e a decolagem. Na minha visão, eu tenho uma coisa idiota dentro de mim, que eu tenho mais medo quando está subindo do que quando está descendo. Quando está descendo, eu sei que Deus está comigo, eu sinto uma proteção, o chão está chegando perto, eu fico mais tranquilo, pode ser uma besteira, mas para mim, quando o bichão levanta e começa, meu amigo, eu olho aquele monte de gente dentro do avião e falo, cara, ainda tem as malas aqui dentro, cara, como tá pesado. É incrível, né? E graças a Deus a ciência é perfeita, a física não falha e o avião vai e chega. Recentemente eu fiquei 11 horas voando e, cara, voo comercial tá tranquilo, não tenho receio, mas helicóptero ficar pingando, que nem ele tá falando aí, levanta em 10 minutos, vamos pousar, para com isso, abastece antes, pô, né? Dá um jeito aí. Para mim, já ia no serviço. Se eu fosse o Ulisses, eu não teria morrido nessa, não. De 1993, quase 2 anos após o acidente, o CENIPA divulgou o relatório. O documento indica que, durante o percurso, o helicóptero foi avistado por diversas testemunhas abaixo da camada de nuvens. Ele veio na direção, fez uma meia-lua e estava muito baixo e devagar, não estava numa velocidade boa, estava devagar. E dava para notar claramente que o helicóptero dava tipo balançava, né, com o vento. Ou seja, voando a baixa altitude e com chuva fraca. Na praia Ponta Negra, em Paraty, uma testemunha identificada como piloto profissional afirmou que o helicóptero estava voando a no máximo 100 pés, que é cerca de 30 metros de altitude. Naquele momento, os pilotos tinham acesso às seguintes informações meteorológicas: teto baixo, visibilidade restrita, presença de trovoadas com rajadas de vento a baixa altura, pancadas de chuva severas, granizo e intensa atividade elétrica. Em outras palavras, condições inadequadas para um voo em condições visuais. Ao sobrevoar a divisa entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, na região ali da praia de Trindade, o grupo encontrou condições meteorológicas bastante adversas. Em poucos instantes, começou uma chuva fortíssima, com rajadas de vento, trovões e granizo. Boletins meteorológicos estimaram que, neste momento, as correntes descendentes de ar podiam atingir até 90 nós, ou mais de 160 km por hora. Sem visibilidade, o piloto optou por retornar e pousar em Paraty. E essa informação chegou a ser divulgada em nota pela Aeronáutica 4 dias após o acidente, que aconteceu em 16 de outubro de 1992. A investigação do CENIPA concluiu que, poucos minutos depois do esquilo dar a meia volta, o piloto resolveu prosseguir a rota original da viagem. Os motivos que o levaram a tomar essa decisão são desconhecidos. As hipóteses levantadas são a experiência de ter voado naquela região 1 hora antes, porque ele foi para lá, ou a responsabilidade de ter ali atrás, né, uma autoridade que queria voltar para São Paulo. Nesse momento, o piloto Camerato passou a voar por instrumentos, ainda que não tivesse a experiência e a certificação para tal. O helicóptero foi atingido por uma parede escura de chuva, com correntes de ar descendentes, fazendo com que o piloto perdesse o controle da aeronave. É possível que, naquela situação, Camerato não possuísse os recursos
para contrariar uma aceleração vertical tão forte. O Papa Tango Hotel Mike Kilo se chocou contra o mar na enseada de Joatinga, que é uma reserva ecológica que pertence ao município de Paraty. Apenas pequenas partes do helicóptero foram encontradas boiando no mar, entre elas o tanque de combustível, almofadas de 2 bancos, suporte da lâmpada anticolisão, uma carenagem do motor, uma parte do revestimento do piso, uma antena ADF, um salva-vidas aberto e 2 fechados, e fragmentos do revestimento do helicóptero. As partes mais significativas, como o motor, o painel de instrumentos, nunca foram localizadas. Sem a análise dessas peças, o CENIPA baseou seu relatório no estudo dos poucos destroços examinados. E com essas informações foi possível afirmar que a colisão do helicóptero contra o mar foi violenta. A superfície de revestimento da aeronave foi destruída e é mais provável que o helicóptero colidiu contra o mar em atitude normal. Se não, eles teriam encontrado as pás fragmentadas em inúmeros pedaços. Também a superfície de apoio da lâmpada de anticolisão e a superfície de apoio da antena de ADF levaram os investigadores a supor que o impacto aconteceu com a aeronave ligeiramente inclinada para a direita e com o nariz baixo. Considerando essas duas últimas suposições da atitude do helicóptero e o nariz baixo, o CENIPA calculou uma velocidade de cruzeiro de 120 nós ou mais de 220 km por hora no momento do impacto. O cone de cauda estava sem a parte referente ao rotor. Marcas no tubo de transmissão indicaram que o rotor de cauda estava girando em alta rotação, ou seja, aparentemente estava normal. O CENIPA também examinou os 4 corpos resgatados. Os ferimentos identificados indicaram que houve um deslocamento muito acentuado no sentido e impacto forte nos... Os ocupantes estavam com os cintos e suspensórios de segurança presos. O rompimento do cone de cauda demonstrou o mesmo. A ruptura aconteceu para baixo e para a esquerda, sugerindo um alto impacto vertical com componente lateral. Para reforçar a evidência de forte impacto vertical, foram encontradas marcas no tanque de combustível, mostrando que a transmissão afundou totalmente essa área. E sabendo disso tudo, os investigadores também concluíram que o motor e o sistema de transmissão do helicóptero foram lançados para frente, na direção da cabine. E esse deslocamento de massa deve ter atravessado a cabine ao meio, rasgando o teto e dividindo a aeronave em 2 partes. Para os investigadores do CENIPA, contribuiu para o acidente um planejamento de voo deficiente, já que a rota a ser voada foi escolhida por tentativa. E é provável que o piloto tenha calculado que no retorno a São Paulo enfrentaria condições meteorológicas muito parecidas com a que ele teve na aproximação para Angra dos Reis 1 hora antes. E o piloto Camerato não parecia estar informado a respeito da concentração de trovoadas bem naquela região, naquele momento. A exemplo de outros casos semelhantes, o CENIPA indicou no relatório a possibilidade do piloto assumir para si a responsabilidade de transportar uma autoridade como um fator contribuinte para esse acidente. E como a aeronave estava operando sem comunicação com os órgãos de controle, o socorro foi acionado mais de 5 horas depois do acidente, o que prejudicou muito a operação de resgate. E vocês perceberam que eu falei que 4 corpos foram resgatados? Pois é. Mas eram 5 a bordo. E justo o corpo do Ulisses Guimarães nunca foi encontrado. O Itamar Franco se recusava a decretar luta oficial sem a localização do corpo. E isso acabou acontecendo mesmo sem ser localizado, em 21 de outubro daquele ano. Ulisses Guimarães havia completado 76 anos, 6 dias antes do acidente. Considerando os recursos disponíveis na época e o tempo que demorou para as buscas começarem, não é surpreendente que um corpo não tenha sido localizado, ainda mais quando considerando a violência do impacto provocado pelo acidente. Só para vocês terem uma ideia, as equipes de busca sequer possuíam GPS nessa época ou algum tipo de sonar. Em 2002, o Corpo de Bombeiros de Ubatuba, no litoral, fez buscas durante 5 dias depois que novos destroços do helicóptero foram encontrados por pescadores. Aí mergulhadores encontraram mais fragmentos da fuselagem. Só que o DAC,
optou por não reabrir o processo de investigação, já que as peças não trariam avanços significativos ao laudo. Apenas foi confirmado, através do número de série gravado na peça, que os destroços eram realmente do Papatango Hotel Mike Kilo. Mesmo sem a possibilidade de analisar todos os dados referentes a essa operação, o centro autorizou a causa do acidente. As condições meteorológicas eram bastante adversas, impedindo o voo visual. O planejamento de voo foi deficiente. O piloto não consultou o boletim meteorológico e escolheu uma rota inadequada para aquelas condições. Julgamento deficiente. O piloto não avaliou adequadamente as condições meteorológicas e não deu sequência ao pouso em Paraty. E o piloto comprometeu a segurança de voo ao iniciar uma operação por instrumentos sem ter habilitação para tal. Por fim, o CENIP indicou 3 recomendações de segurança depois desse acidente. Direcionado à Diretoria Eletrônica de Proteção ao Voo, foi desenvolver um estudo para melhorar o sistema de controle de tráfego de helicópteros, em especial na área entre São Paulo e Angra dos Reis. As outras 2 recomendações foram encaminhadas à Magírios Táxi Aéreo, empresa proprietária do Hotel Mike Kilo. A recomendação foi desenvolver um manual de procedimentos para pilotos com obrigações bem definidas, evitando que responsabilidades fora de competência. Muito legal o canal, muito obrigado a quem enviou a videoanálise. Ele não foca no aspecto político, né? E, na verdade, para mim também não faz sentido uma conspiração nesse sentido, mesmo porque o Collor ele enfiou o rabinho no meio das pernas. Para quem não lembra do impeachment do Collor, foi 29 de setembro de 92, ele foi unânime, né? Foi uma questão unânime, ele mexeu no bolso do brasileiro, ele travou a poupança dos brasileiros. O Collor trouxe muito transtorno. O Collor, na minha visão, ele não merecia ter cargo político nenhum. Hoje ele está por lá ainda, não sei se ele é senador, se ele é deputado por Alagoas, o que ele é lá, mas até hoje está lá comendo nosso dinheiro, sem vergonha, né? É um sem vergonha, cara de pau, né? Teve uma série de mortes em volta do Collor, PC Farias, o próprio irmão dele, o Pedro Collor de Mello. É uma história a se trazer aqui também para o canal, né? Mas eu também fico com a teoria de um acidente mesmo por imprudência e imperícia. A questão é onde está o corpo, né? Eu lembro de muita gente brincando que os camarões acabaram com o corpo do Ulisses Guimarães, mas camarão não come osso, né? Esqueleto. As águas ali de Paraty também são águas calmas. Quem conhece o mar de Paraty de Angra sabe que não é um mar revolto, tal. Ele tem muitas ilhas próximas, então impede que as ondas se desenvolvam de forma muito agressiva. Eu acho que teriam condições hoje, por exemplo, com a tecnologia, de encontrar o corpo de Ulisses Guimarães. Na época não teve e acabou que nunca se viu o corpo de Ulisses Guimarães. Para você, foi conspiração política ou foi só um acidente? Deixa para mim o seu comentário, curta, compartilhe, deixe o seu joinha e se inscreva e ative o sininho das notificações para a gente estar sempre junto, tá bom? Muito obrigado pela presença.